O Butão, um paraíso de cultura e espécies raras. Ei, você sabia que existe um lugar incrível chamado Butão? É um país super especial, sabia? Sabe por quê? Porque eles escolheram ficar um pouco isolados do resto do mundo de propósito. O governo de lá decidiu limitar o número de visitantes estrangeiros por um tempo, para preservar a cultura e as tradições do país. O Butão é um lugar cheio de histórias e tradições antigas. Eles têm uma forma única de governar, com um rei que tomou medidas para modernizar o país e estabelecer relações com outros países lá pelos anos 1960. Antes disso, o Butão era bem isolado mesmo. Sabe o que é mais interessante? O Butão só teve televisão e internet em 1999. Isso significa que eles foram um dos últimos países do mundo a ter acesso a essas tecnologias modernas. É bem diferente, né? Mas o que torna o Butão ainda mais especial são as suas espécies de animais e plantas raras e majestosas. Lá, você pode encontrar animais como o tigre, o leopardo e até mesmo o famoso takin, que é um animal bem diferente e único. Então, se você gosta de lugares misteriosos e cheios de cultura, o Butão é um verdadeiro paraíso. É um lugar onde a natureza e a tradição se encontram. Tenho certeza de que você ia adorar conhecer esse lugar incrível. Se você viajar para o Butão, terá a oportunidade de admirar um dos países com as paisagens mais deslumbrantes do planeta. O país está localizado em grande altitude, sendo o país com a maior média de altitude no mundo, alcançando 3.280 metros acima do nível do mar. Sua capital, Thimphu, é a quinta capital mais alta do mundo, com uma altitude variando entre 2.248 e 2.648 metros acima do nível do mar. O Butão tem uma variação significativa de altitude, com o ponto mais alto sendo a montanha Gangkhar Puensum, com imponentes 7.570 metros de altura, enquanto o ponto mais baixo está localizado no Rio Grande do Sul, a apenas 97 metros de altitude. Gangkhar Puensum é um pico notável por ser o mais alto do mundo que nunca foi conquistado por um alpinista, permanecendo como o pico mais alto sem coroa do planeta. O Aeroporto Internacional de Paro é o único aeroporto internacional dos 4 aeroportos do país. Este aeroporto é conhecido como um dos mais perigosos do mundo e requer grande habilidade e experiência para aterrissar com segurança. De acordo com a Travel and Leisure, apenas 8 pilotos do mundo são certificados para pousar neste aeroporto desafiador. O aeroporto está localizado a uma altitude impressionante de 2.237 metros, o que aumenta ainda mais o nível de dificuldade para pilotos que não estão acostumados a operar em altitudes elevadas. A arquitetura dzong é uma característica marcante da paisagem butanesa. Esses dzongs são construídos com paredes grossas de pedra, madeira e argamassa, e foram projetados para resistir a terremotos e ataques. Eles geralmente têm várias torres e pátios internos, além de serem ricamente decorados com pinturas e esculturas budistas. Além disso, muitas casas butanesas também seguem uma arquitetura tradicional, com telhados inclinados e paredes de adobe. O Grande Budador de Thimphu é uma impressionante estátua de Buda de bronze dourado situada nas montanhas do Butão. A estátua foi construída em comemoração ao aniversário do quarto rei Jigme Singye Wanchuk e é considerada uma das maiores estátuas de Buda do mundo, com 51,5 metros de altura. O Grande Buda de Thimphu é uma obra de arte impressionante, com uma riqueza de detalhes que impressiona a todos que a visitam. Além disso, a estátua abriga cerca de 100.000 pequenas estátuas de Buda de bronze dourado, com 20 centímetros de altura, e 25.000 estátuas de 30 centímetros. Essas estátuas são colocadas dentro da estátua principal e formam uma parte significativa da obra de arte. O Trongsa Dzong é sem dúvida um dos fortes mais pitorescos do Butão e também o maior deles. Localizado na cidade de Trongsa, no centro do país, este Dzong é considerado um dos mais importantes do Butão em termos de história e cultura. Construído em 1648 pelo primeiro líder político do Butão, ele serviu como importante centro de poder administrativo e militar do país por muitos séculos. Hoje em dia, o Trongsa Dzong ainda é um importante centro de poder no Butão e abriga a sede do governador do distrito de Trongsa. Além disso, o Dzong também é um popular destino turístico e um lugar importante para celebrações culturais e religiosas no país.
Devido às suas montanhas e desfiladeiros profundos, o Butão possui várias pontes suspensas que são essenciais para conectar comunidades e acessar áreas remotas do país. A maioria dessas pontes é construída com cabos de aço e bambu, e são decoradas com bandeiras de oração coloridas, que são uma parte importante da cultura budista do país. A ponte suspensa de Bonasha é a mais longa do Butão, estendendo-se por 158 metros sobre o rio Mochu, conectando as vilas Singana. A ponte é uma das principais atrações turísticas da região e é frequentemente visitada pelos turistas que visitam o país. A ponte é construída com cabos de aço, suportes de madeira e bambu, e é decorada com bandeiras de oração coloridas que balançam suavemente ao vento. É conhecido não apenas como um importante centro esportivo no Butão, mas também como um local histórico significativo. Foi lá que ocorreu a batalha que levou o primeiro rei do Butão, o Jean Chang, ao poder em 1885. Desde então, o estádio tornou-se um local emblemático no país e um testemunho da rica história e tradição do Butão. Uma curiosidade interessante é que não há semáforos no Butão. Em vez disso, as interseções são controladas por policiais de trânsito em alguns lugares, e por rotatórias em outros. Os butaneses valorizam a segurança nas estradas e são conhecidos por dirigir devagar e com cuidado. A culinária butanesa é bastante peculiar e se destaca pelo uso de temperos picantes em seus pratos. Além das carnes de porco, vaca e cabra, o arroz é um dos ingredientes mais comuns em seus pratos, acompanhado de vegetais como pimentão, batata, abóbora e espinafre. As bebidas mais consumidas no país são o chá com manteiga, feito a partir da fermentação da manteiga de yaqui destilado do arroz, e o chan, uma cerveja à base de cereais. O prato mais popular da culinária butanesa é o emadati, uma mistura de queijo e tiri que pode ser acompanhado por feijão verde, batata ou cogumelos. Outras opções populares incluem momos, um tipo de bolinho recheado com carne de porco ou bovina misturada com repolho e queijo, e o jachamaram, um frango picadinho preparado com ingredientes como picante e gengibre. Vale destacar que o Butão possui uma variedade muito especial de arroz, conhecida como grão vermelho rubi, que é cultivado a uma altitude de aproximadamente 2.400 metros acima do nível do mar, em vales irrigados com água de geleiras de mais de 1.000 anos de idade. Isso o torna rico em minerais e nutrientes. Ao visitar este país incrível, você quase será obrigado a experimentar a comida tradicional. Diferentemente de outros lugares, o Butão não possui estabelecimentos do McDonald's ou qualquer outra rede de fast food. Isso é uma oportunidade perfeita para provar a culinária local, que é rica em sabores e tradições. Além disso, é importante ressaltar que a comida butanesa é preparada com ingredientes frescos e saudáveis, o que a torna uma opção saudável e deliciosa para os visitantes. O Butão é um dos menores e menos populosos países do planeta, com apenas 40.994 km² de área e cerca de 790.215 habitantes. O país possui uma monarquia constitucional, tendo o Rei Dragão como chefe de Estado desde 2006. O Rei do Butão, conhecido pelo mesmo nome Rei Dragão, é responsável por liderar o país. Além dele, a rainha consorte do Butão é sua esposa, Jetson Tema Wangchuk, que é chamada de Rainha Dragão. É interessante notar que, exceto para a realeza e a nobreza, os nomes no Butão não incluem sobrenomes. Quando uma criança nasce, os pais ou avós, juntamente com um lama local, escolhem 2 nomes tradicionais, sem indicação do sexo da criança. Em alguns casos, o nome do meio pode ser usado para indicar o gênero da criança. A coroa do corpo é um importante símbolo da monarquia do Butão. Feita de cetim e seda, essa coroa possui uma figura de corvo em seu topo, que representa a proteção e o poder divino. Além disso, ela é usada em ocasiões especiais pelo rei do Butão, como a sua coroação e outros eventos importantes da monarquia butanesa. Com o objetivo de atrair colecionadores de selos postais e gerar receita para o país, o Butão inovou na produção. Além dos tradicionais selos em papel, o país também criou os primeiros selos 3 dimensões do mundo, bem como selos em relevo em seda e em chapas finas de aço. Além disso, o Butão produziu selos falantes, que são pequenos discos em miniatura que podem ser reproduzidos em um toca-discos convencional. O Punasha Dzong,
também conhecido como Palácio da Grande Felicidade, é uma das mais antigas fortalezas do Butão e abriga algumas das relíquias mais sagradas do país. Entre essas relíquias estão os restos mortais. Além disso, o Punakha Dzong é uma importante instituição do gênero no país, tendo sido local de coroação de muitos reis butaneses ao longo dos séculos. Com sua arquitetura imponente e beleza natural, o Palácio da Grande Felicidade é um dos principais destinos turísticos do Butão. A Biblioteca Nacional do Butão abriga a maior cópia publicada de um livro no mundo, intitulado A Visual Journey through the Last Himalayan Kingdom. Esta cópia impressionante pesa mais de 60 kg e mede aproximadamente 152 cm por 213 cm. O livro, que foi criado pelo fotógrafo australiano Michael Oveia, apresenta uma coleção de imagens deslumbrantes que retratam a beleza e a cultura únicas do Butão, incluindo paisagens, pessoas, mosteiros e festivais. A cópia rara é um tesouro nacional e uma verdadeira maravilha para qualquer um que tenha o privilégio de ver a obra de arte. A religião oficial do país é o budismo, que é uma vertente do budismo que se baseia em textos budistas tântricos. Essa religião é uma parte importante da cultura butanesa e está presente em diversas áreas do país, incluindo na arquitetura de templos e mosteiros, nas práticas diárias dos habitantes e em eventos culturais. É interessante notar que, nos países do mundo em que a religião oficial é o budismo, a cerimônia de casamento no Butão é uma celebração simples, onde os noivos trocam lenços brancos e compartilham uma taça como símbolo de união. O casamento é realizado por mútuo consentimento e, embora os divórcios sejam comuns, a instituição do casamento é altamente valorizada na cultura butanesa. O Ano Novo Butanês, também conhecido como Losar, é celebrado de acordo com o calendário luno-solar, geralmente entre fevereiro e março. A celebração marca o início do novo ano e é uma das festividades mais importantes do país. Durante o Ano Novo, os butaneses realizam uma série de rituais e cerimônias religiosas, além de compartilharem refeições com suas famílias e amigos. Uma característica única do Ano Novo butanês é que a idade de uma pessoa não é contada a partir do dia em que ela nasceu, mas sim a partir do dia em que começa o Ano Novo. Isso significa que todos celebram seus aniversários juntos no Ano Novo, independentemente do mês em que nasceram. Essa tradição interessante mostra a importância da comunidade e do coletivo na cultura butanesa. O Mebar Ardente é um importante local de peregrinação para os butaneses, localizado no Vale Tang, ao norte da cidade de Butantã. Apesar do nome, o Mebar Sou não é um lago, mas uma piscina natural no rio Tang Shou, cercada por colinas e florestas de pinheiros. De acordo com a lenda local, o Mebar Sou foi descoberto no século XV por um famoso mestre de meditação chamado Untemalinda, que encontrou um tesouro espiritual no fundo da piscina. Ao retirá-lo, o local começou a ferver e emitir vapor, fazendo com que o lago parecesse estar em chamas. O Mosteiro Ninho do Tigre, também conhecido como Taxi, é um lugar sagrado para os butaneses e uma das principais atrações turísticas do país. Localizado no Vale de Paro, fica em um penhasco íngreme e é acessível apenas por uma trilha desafiadora. O nome do mosteiro é inspirado em uma lenda que conta a história de Gurupad Mazambava, o estimado mestre que teria chegado ao local montado em um tigre. De acordo com a lenda, Gurupad Mazambava meditou na caverna que fica no penhasco onde o mosteiro foi construído e é considerado o responsável pela introdução do budismo no Butão. Na sociedade butanesa, as mulheres possuem tradicionalmente mais direitos que os homens, incluindo o direito à posse da terra. A propriedade de cada família extensa do Butão é controlada por uma mãe principal, que é auxiliada por outras mulheres da família na gestão do bem-estar. Por outro lado, os homens realizam uma parte importante do trabalho doméstico, muitas vezes cozinhando e cuidando dos filhos, e tradicionalmente são eles que confeccionam ou consertam as roupas, embora não costumem tecer o tecido. 14 anos e 18,4% entre 15 e 24 anos. A maior parte da população, ou seja, 43,73%, está na faixa etária entre 25 e 54 anos. De acordo com dados recentes, mais de 40% da população butanesa não sabe ler nem escrever. A vestimenta tradicional no Butão é uma parte importante da cultura do país. Para as mulheres, o traje tradicional é o kira, uma túnica que chega até os tornozelos,
feita de tecidos finos e coloridos, geralmente tecido de forma elaborada. As mulheres butanesas também usam uma jaqueta curta chamada toego sobre o kira, que é muitas vezes de uma cor contrastante. Para os homens, o traje tradicional é o gu, uma espécie de manto que vai até os joelhos, geralmente feito de lã ou seda, com um cinto estreito chamado kera. É complementado por uma blusa de seda chamada vonju e um par de meias até os joelhos chamadas de tabi. Os instrumentos musicais tradicionais mais utilizados no Butão consistem em uma flauta de 6 furos conhecida como ling, um violino com 2 cordas chamado shivan, e o dramin, que se assemelha a um violino de 3 cordas, mas de tamanho maior. Nas festas tradicionais locais, a dança é especial e é comum que os dançarinos usem máscaras, chapéus e roupas coloridas para representar diferentes personagens e histórias. Essas festividades são uma oportunidade única para os visitantes experimentarem a cultura butanesa de forma autêntica e imersiva. O esporte nacional do Butão é o tiro com arco, e ele é praticado por uma grande parte da população. O esporte é tão popular que quase todas as aldeias possuem sua própria pista de tiro com arco. Além disso, o tiro com arco é uma atividade competitiva em muitos torneios em todo o país, especialmente durante as festividades tradicionais. A crença na existência do Yeti, conhecido como Migoi, é amplamente difundida no Butão, e poucos duvidam de sua existência, inclusive membros da família real butanesa. O Migoi, que é semelhante ao lendário abominável Homem das Neves, é considerado uma criatura mística que vive nas montanhas do Himalaia. De fato, o Butão é um dos poucos países onde as lendas do Yeti continuam a ser uma parte significativa da cultura popular, e acredita-se que essas criaturas ainda habitam as áreas remotas e inexploradas das montanhas butanesas. Alguns exploradores têm procurado por evidências da existência do Migoi, mas até agora não houve nenhuma prova concreta de sua existência. As cavernas de meditação, na verdade pequenos retiros, são locais sagrados onde os monges e praticantes budistas buscam a paz e a iluminação através da meditação. Essas cavernas são consideradas espaços sagrados e são frequentemente visitadas por peregrinos em busca de orientação espiritual. Sabe, existem uns lugares incríveis chamados santuários, que são compostos por montes de pedra e terra cobertos de vegetação. Eles foram criados especialmente para fins de meditação. Esses santuários são chamados de em homenagem aos soldados e foram construídos em memória dos soldados que morreram em uma batalha contra insurgentes indianos em 2003. Você já ouviu falar dos Seju? São festivais religiosos anuais que acontecem em cada distrito ou dzonga do país. A palavra Sechus significa literalmente 10 dias e eles ocorrem no 10º dia do mês do calendário lunar tibetano, geralmente em outubro. Durante esses festivais, acontecem cerimônias religiosas, danças e performances culturais únicas. Dentre os vários festivais realizados no país, um dos mais destacados é o Festival de Drop de Jamba Yaka. Ele é realizado anualmente para comemorar o estabelecimento do Templo de Janga. Durante esse festival, os monges locais e moradores se reúnem para assistir e participar de diversas danças, performances musicais e cerimônias. Uma das atrações mais notáveis desse festival é a exibição pública de um pergaminho com 350 anos de idade, conhecido como Tom Grau. Esse pergaminho é considerado uma das relíquias sagradas mais preciosas do país. Sabia que as tradições butanesas incluem etiqueta em relação à recusa de comida oferecida pelos anfitriões? De acordo com a cultura butanesa, é costumeiro recusar a comida pelo menos na primeira vez que ela é oferecida, como sinal de humildade e respeito. Ao recusar a oferta de comida, é esperado que o visitante diga as palavras com as mãos, uma forma educada de recusar a oferta sem ofender o anfitrião. No entanto, se o anfitrião insistir em oferecer a comida novamente, é considerado educado aceitar a oferta na segunda vez. Outro evento interessante é o Festival da Garça, que acontece anualmente no Mosteiro Gigante, nas Montanhas Negras do Butão, todo dia 12 de novembro. Esse festival celebra a chegada dos gous de pescoço preto, uma espécie de ave rara. Durante o festival, os visitantes podem ver os gous de pescoço preto voando sobre o mosteiro, simbolizando sua chegada ao Butão. Os monges locais também realizam danças tradicionais e cerimônias religiosas em honra aos gous e para agradecer pela boa colheita do ano anterior. Se você estiver planejando visitar o Butão,
é importante estar ciente das leis e costumes do país. Por exemplo, é considerado desrespeitoso fumar em locais públicos e tirar fotos sem permissão em templos e mosteiros. O Butão é conhecido por sua abordagem única ao turismo, que envolve taxas diárias mínimas para visitantes estrangeiros, com o objetivo de proteger o país do impacto negativo do turismo em massa e preservar sua cultura e meio ambiente únicos. Uma curiosidade sobre o Butão: lá existem algumas comunidades onde a linhagem e herança são transmitidas através da linha materna. Em algumas dessas comunidades, a filha mais velha é a principal herdeira, recebendo a maior parte da terra e dos bens da família. Essa prática é especialmente comum em partes do leste do país, onde a comunidade monta segue essa tradição de cuidar dos pais idosos. Por fim, é comum a prática de mascardoma, uma mistura de nozes da palmeira areca, folhas e gesso, que tem um efeito estimulante. As pessoas costumam cuspir uma cor vermelha característica após consumir mascardoma. No entanto, é importante destacar que o consumo excessivo dessa mistura pode trazer prejuízos à saúde a longo prazo, como problemas na boca e aumento do risco de câncer oral. O Butão é considerado um dos países com maior diversidade biológica do planeta, com uma incrível quantidade de espécies registradas de anfíbios, aves, mamíferos, répteis e plantas vasculares. Esse ecossistema diverso e exuberante é resultado da variedade de climas e topografias que o país possui, desde florestas tropicais até picos de montanhas com neve perene. Além disso, o Butão é conhecido por ser um dos poucos lugares do mundo onde se pode avistar o leopardo das neves, um animal fascinante que vive em altitudes remotas de até 6.000 metros. Estima-se que existam apenas no Butão algumas espécies de animais raros e majestosos em seu habitat natural. Além do leopardo das neves, o país abriga outras espécies ameaçadas de extinção, como o antílope, o panda vermelho e o macaco dourado. A papoula azul do Himalaia, flor nacional do Butão, cresce em altitudes entre 3.500 e 4.500 metros, nas passagens altas da parte leste do território. A Meconopsis folia é altamente valorizada por suas flores de um azul intenso e vibrante. Na cultura butanesa, a flora é vista como um símbolo de pureza e prosperidade, sendo frequentemente usada em cerimônias religiosas e festivais. No entanto, essa planta é bastante difícil de cultivar e rara em jardins botânicos ao redor do mundo. Espero que você tenha aproveitado ao máximo este vídeo e tenha aprendido informações valiosas sobre o Butão, um país incrível que merece ser visitado o quanto antes. Não deixe de compartilhar o vídeo.